O tema de hoje é não sabote o seu milagre. As coisas de Deus são muito simples. E nós precisamos entender essa simplicidade de Deus. Nós precisamos de verdade dessa metanoia sobre a nossa mente. Porque muitas vezes nós estamos com uma mente tão cauterizada que não nos lembramos mais de como que as coisas de Deus é. E olha o que a primeira aplicação dessa noite fala. As coisas de Deus são simples. Nós é que complicamos. É ou não é verdade? E como que nós complicamos, pastora? Porque muitas vezes nós achamos que orar é pouco demais. Jejuar é simples demais. Olha como que a gente complica. Esperar em Deus é perda de tempo. Pedir ajuda é um sinal de fraqueza. Será que a gente não está sabotando o milagre de Deus na nossa vida? Porque a gente está complicando demais, enquanto as coisas de Deus são simples demais. É ou não é verdade? A gente sabe que tem que orar, mas a gente acha tão simples que a gente não ora. Essa situação é tão complexa, é tão complicada, que só uma oração vai resolver? Não é assim que a gente pensa? Às vezes inconscientemente. E é por isso que Deus nos traz para esse mês de fevereiro, para viver uma verdadeira mudança de mente. Porque as coisas de Deus são simples, o reino de Deus é descomplicado. Vamos parar de uma vez por todas de complicar as coisas de Deus. Porque nós estamos vivendo 3 palavras: oportunidade. Deus tem oportunidade de milagres para mim e para você, amém? Mas Ele também tem leveza. As coisas de Deus não traz peso, as coisas de Deus não traz aquele cenário caótico. As coisas de Deus traz paz. As coisas de Deus são muito simples. Você pode dizer isso? As coisas de Deus são muito simples. Eu que tenho que parar de complicar. É isso mesmo, gente. Vamos orar, vamos buscar. E aí, a próxima aplicação fala: o primeiro tipo de sabotagem é desacreditar do processo simples. Sabe, de você buscar uma direção de Deus, de você meditar na palavra, de você orar, de você voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, às primeiras práticas. Lembra de domingo, fazendo a obra de Deus com Deus. Que Deus se faça presente na nossa vida e a gente possa usar as ferramentas de Deus em nosso favor. E uma das maiores ferramentas para o nosso milagre, Cida, ainda continua sendo a oração. Ainda continua, nós nos dobramos diante da grandeza dEle, não nos prostrando diante do problema, mas entregando o nosso problema diante da grandeza dEle, que Ele pode operar o milagre, é ou não é verdade? Então que a gente não venha sabotar o nosso milagre, mas que a gente possa se lembrar que a gente precisa acreditar nesse processo simples. O reino de Deus é descomplicado. Pare de complicar, vamos parar. Porque quantas vezes nós pensamos, só orar, isso não vai resolver. Isso é muito complexo. Preciso fazer alguma coisa maior. E aí a gente vai dando o nosso jeitinho brasileiro. A gente não ora, não pede, não busca a ajuda de Deus. Aí a gente fala com um amigo. A gente vai buscar o empréstimo, a gente vai buscar a solução, a gente vai buscar muitas vezes até o acordo errado, aonde Deus não mandou a gente fazer e a gente faz. Vamos parar de complicar, porque as coisas de Deus são. E aí a próxima aplicação vai nos ensinar que, sem perceber, nós escolhemos atalho em vez de altar. Diga: eu preciso deixar os atalhos e escolher o altar de Deus. Vamos nos examinar a nós mesmos nessa noite.
Será que quando a gente passa por um problema, a gente fala com alguém influente ou com Deus Todo-Poderoso em primeiro lugar? É um processo de volta, é uma mudança de mente. A gente faz o quê? A gente fala com Deus ou a gente fala com o amigo? A gente desabafa nas redes sociais. A gente vai atrás dos recursos desse mundo. Que a gente não venha sabotar o nosso milagre, mas que a gente possa entender que o nosso milagre continua nele, amém? E aí, se esvaziar na presença de Deus, existe metanoia, mudança de mentalidade, de como funciona este mundo, para voltar às coisas simples de Deus. A gente precisa esvaziar a nossa mente, mudar a nossa mente de como funcionam as coisas deste mundo e voltar para como funcionam as coisas de Deus. De como é o processo de Deus. E o processo de Deus muitas vezes vai passar pela espera. Será que a gente tem coragem de esperar nesse mundo tão acelerado? Que uma criança não consegue esperar 1 segundo do YouTube? Será que a gente consegue desacelerar e voltar para o processo de Deus? Mudar a nossa mente, a nossa mentalidade, que se encheu tanto das coisas deste mundo e se esvaziou tanto das coisas de Deus? Que a gente possa se voltar para esse processo. E a próxima aplicação vai falar, não é resolve sozinho, é vem para mim. A palavra do Senhor diz, vinde vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é resolve sozinho, Angélica, não é resolve sozinho, João, não é resolve sozinho, Sara, mas é, venha a mim, traga a mim as suas demandas, porque eu continuo sendo um Deus poderoso, um Deus que não te abandona diante da luta e da adversidade, mas que espera que nós tenhamos uma atitude de ir a Ele. Eu tenho meditado muito em Salmo 121, que diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? A primeira parte fala, elevo. Quem que eleva? Eu e você. E aí nós nos lembramos que o nosso socorro vem dele, mas primeiro a gente tem que elevar os nossos olhos. Ou seja, a gente tem que ir a ele e parar de querer resolver tudo sozinho. Quando a gente entende isso, a gente troca o fardo pesado das cobranças deste mundo, das adversidades desse mundo, pelo fardo leve e suave do nosso Deus. Que a gente possa ir até Ele, que a gente possa se lembrar, não é para você resolver sozinho não. Eu estou com você, eu sou o seu Deus, eu só estou esperando você vir até mim e me dar o comando de que eu posso operar um milagre na sua vida, na sua casa. E olha o que diz, primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, verso 44. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse, vi subir do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse, vai depressa, diz a Acabe, apronte o seu carro e volte para casa, se não se apressar, a chuva o impedirá. O que está acontecendo? Nós estamos na batalha de Elias com os 400 profetas de Baal no Monte Carmelo, aonde ele está desafiando os profetas de Baal. Aonde estão o seu Deus? 3 anos de seca, 3 anos de fome. E para a glória do Senhor, o Elias clama ao Deus vivo, o fogo desce e consome ali aquele holocausto. E não só consome, como ele manda o servo dele olhar e ver se já tem sinal de chuva. Só que a gente precisa entender
e valorizar os pequenos sinais. E a pergunta hoje é para mim e para você: nós estamos valorizando esses pequenos sinais? Para que o milagre de Deus não venha a ser sabotado? Ou a gente já desiste na primeira tentativa? A gente desiste na segunda, às vezes até um pouquinho mais persistente. Elias vai e diz para o moço dele: vai lá e olha. O moço volta e fala: não tem nada. Ele fala: vai novamente e olha. Deus está dizendo para mim e para você: vai novamente, mas não desiste, porque os meus sinais são simples diante de um grande milagre. E que sinais é esse? Às vezes um pedido de perdão. Só que a gente quer já a chuva. A gente quer já a mudança de comportamento. A gente não aceita um simples pedido de perdão. A gente não aceita uma simples mudança. A gente já quer algo extraordinário. Deus está dizendo nessa noite: ei, continua olhando para o simples, porque o extraordinário virá. Mas se você não honrar e valorizar o simples, o extraordinário não virá. A grande chuva de Deus sobre nós. Sabe quando o filho chega para nós, mãe, e começa a querer nos agradar? Tem uns que é ser vergonhice mesmo, não vou falar não, passar o pano. Mas tem uns que já é uma pequena mudança, já é uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, só que a gente rejeita o pequeno sinal. E assim, voltamos para o tema da mensagem: sabotamos o nosso milagre. Não é mais tempo de sabotarmos o nosso milagre, mas é tempo de nós olharmos um pedido de perdão, um comportamento diferente, um dia sem briga, um exame um pouco melhor. Eu vivi isso hoje. Para a glória de Deus, não quebrou. Para a glória de Deus, o exame só deu uma luxação, já deu algo melhor, já deu que Deus estava cuidando, Deus já estava operando. E o que nós vamos fazer? Reclamar, murmurar? Ou nós vamos olhar: obrigado, Senhor, obrigado porque eu fui distraída, mas a tua misericórdia não, o teu amor não, e nem um ossinho da minha filha foi quebrado. É uma luxaçãozinha que é o mesmo Deus que começou a boa obra, é fiel para completar. Mas aí a gente fica: ah, mas o negócio está incompleto. Ixi, o exame melhorou uma parte, outra não. Ei, um pequeno sinal, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. É um pequeno sinal. Mas quantas vezes nós rejeitamos o pequeno sinal de que a grande chuva virá sobre as nossas vidas? Que a gente não venha rejeitar. Uma porta que não abriu, mas também não fechou. É um pequeno sinal da mão de Deus sobre nós. Mas aí a gente fica: ah, mas porque não deu certo. Mas a outra não fechou. A outra não fechou. E a que Ele tem para abrir, Ele vai abrir com excelência. Mas eu não posso paralisar. É um pequeno sinal, Senhor, em nome de Jesus. Abra os nossos olhos nessa noite para os pequenos sinais do Senhor, da grande chuva de milagre que o Senhor tem para nós. Muda a nossa mente das coisas deste mundo e volta a nossa mente para as coisas simples do teu reino. Um pequeno sinal. E aí, Zacarias capítulo 4, verso 10. Não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Ou seja, são os pequenos sinais. Não despreze os pequenos sinais. Não despreze o dia das coisas pequenas, porque elas serão grandes para a honra e glória do Senhor. Não despreze a sua vida financeira, é pouco, mas o Senhor te levará ao muito se você não desprezar e continuar sendo fiel. Não despreze.
E aí a próxima aplicação diz, o problema é que muitos querem a chuva, mas desprezam a nuvem. O problema é que muitos querem o quê? A chuva, mas está desprezando Qual é a nuvem para você hoje? Qual é a nuvem para mim hoje que nós estamos desprezando? O pequeno sinal de uma grande mudança. Quem somos nós para julgar? Quem examina o coração é quem? Deus. E se aquela pessoa se arrependeu? E se aquela pessoa mudou? E se aquele pedido de perdão é a mudança da vida dela? E nós estamos desprezando. Que a gente não venha desprezar a nuvem, porque a chuva virá. Amém? E aí, a próxima aplicação de hoje vai dizer, sabotamos quando não sabemos esperar o milagre completo. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Há um processo para que a obra seja completa, e o processo é continuar confiando, pastora Vanessa. Há um processo para que a obra seja completa, e muitas vezes Deus vai nos testar, sabe como? Continuando confiando. Ele já não começou, Ele já não deu sinais de que Ele é contigo, porque no meio do caminho Ele vai te abandonar ou me abandonar. Ele diz que é completo. Mas será que a gente tem paciência de esperar que é completo? A gente já vai entregando os pontos, a gente já vai entregando de bandeja para Satanás, a gente já vai amaldiçoando, a gente já vai murmurando, ou seja, a gente já vai anulando o nosso milagre, a gente vai sabotando o nosso milagre, porque não temos paciência de esperar o milagre completo. Que a gente possa orar pelo nosso filho, pelo nosso familiar, pela nossa casa, pela nossa família, e entender que já é uma nuvem de uma grande chuva de salvação sobre a nossa casa. Não desista da sua oração, não retroceda, não volte atrás. Já começou um processo, já começou uma entrega, já começou uma nuvem a aparecer para a glória do Deus Todo-Poderoso, e a chuva virá ao seu tempo, porque Ele não tarda e nem falha, Ele é um Deus poderoso. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Meu Deus. Sem perceber, nós vamos matando o processo, nós vamos interrompendo a obra, sabotamos o que Deus estava construindo, meu Deus. Que a gente não venha ser sabotadores da obra de Deus. Existe um processo, Deus constrói sobre palavras, sobre direção, sobre cada culto, sobre cada oração, sobre cada palavra. Deus constrói sobre testificações, às vezes de pequenos sinais, testificações e confirmações. Sabe, lá no seu dia, num detalhe simples, você olha e fala assim: obrigado, Jesus, eu estou vendo o Senhor cuidando. Obrigado, Jesus, que esse louvor, ela me lembrou de quem o Senhor é. Essa conversa testificou aquilo que o Senhor já está falando no meu coração. Aquele irmão que eu encontrei na igreja foi usado por Deus para testificar que o Senhor continua construindo, que o Senhor não abandona a sua obra. Quem abandonamos somos nós. Que não vamos abandonar a obra do Deus Todo-Poderoso. A próxima aplicação fala: a boca que ora não pode ser a mesma que sabota. Será que você pode dizer isso? Jesus, põe uma guarda na nossa boca. Põe uma guarda. Porque muitas vezes nós oramos e sabotamos com a nossa boca. Nos perdoa, Senhor.
Porque não queremos sabotar, queremos continuar confiando naquilo que nós oramos, porque nós oramos ao Senhor e não à situação. Nós oramos ao Deus Todo-Poderoso e não ao problema. Provérbios capítulo 18, verso 21 diz: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Tem hora que a gente não precisa falar nada. A gente só precisa confiar. Porque senão a gente vai sabotar o milagre. Será que a gente tem limite? Será que a gente consegue ficar quieto? Ficar quieta? Ou é mais forte? Que a gente possa encontrar esse limite na nossa boca e deixar o limite do Senhor transbordar sobre nós. Elias não saiu correndo quando viu a pequena nuvem. Ele discerniu. Que a gente possa ser como Elias. Olhar e acreditar que ela virá. A chuva virá, amém? O milagre virá. E aí o próximo vai dizer, quem está em metanoia, entende. O tempo de Deus. Diga, o tempo de Deus. O processo de Deus. E o jeito de Deus fazer. Não é sobre o nosso tempo, é sobre o tempo dele. Não é sobre como nós podemos dar um jeitinho brasileiro de ser. Como a gente pode dar uma mãozinha, Deus não precisa de uma mãozinha, Ele só precisa da nossa confiança, porque o processo é dele. O jeito de Deus. Não é sobre, ai Senhor, bem que o Senhor poderia fazer assim. O jeito é dele. É Ele que opera milagre, não somos nós. A gente precisa voltar a se lembrar disso. É Ele que opera milagre, não somos nós. E aí, um pouco do que nós vivemos no domingo. Fazer a obra de Deus sem Deus gera ansiedade. Mas fazer a obra de Deus com Deus gera descanso. Está muito ansioso, Deus não está no negócio. Está conseguindo descansar e confiar? Deus está no negócio. Ora, confia e não toma de volta. Que palavra foi essa que nós recebemos? Em um período na nossa vida aqui na casa, família de Cristo. Às vezes nós oramos, mas tomamos de volta. Não confiamos. Que a gente possa orar, confiar e não tomar de volta. Porque fazer a obra de Deus com Deus gera o quê? Descanso. E aí a gente precisa dessa mudança de mente. Dessa metanoia, que é parar de tentar controlar o milagre e começar a cooperar com Ele. Vá e olha outra vez. Quantas vezes for necessário, vai e olha outra vez, até que nós possamos enxergar a pequena nuvem. O pequeno sinal, o pequeno detalhe, a pequena provisão, a pequena resposta, o primeiro pedido de perdão, a primeira reconciliação, que a gente possa conseguir enxergar. E a pergunta hoje é, quem é o Elias que Deus colocou na minha e na sua vida? Que te manda olhar de novo. Que te confronta, que te tira da visão limitada, que te faz enxergar o que você não está conseguindo enxergar. Ei, que nós possamos ser Elias, que fala, olha de novo minha querida, ora, confia, olha ali, o sinal está ali, olha de novo que você vai ver. Quem são esses Elias na nossa vida? Ou a gente não tem Elias? Então a gente precisa de uma mudança radical, porque nós precisamos de Elias, que vai olhar para mim e para você e vai dizer, vai lá, olha de novo. Ei, só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tá? Dará.
Mas eu estou aflita. Eu estou desesperada. Então vem aqui que nós vamos orar. A confiança de Deus vai descer sobre você. Vai e confia. Vai e olha de novo. Vai dar certo. Ei, Deus está com você, mas eu também estou. Quantas vezes for necessário, você vai enxergar o milagre. Que a gente possa ser esses Elias. Aquele que fala para o nosso familiar, aquele que fala que é aquele que está na nossa frente. Ei, confia, olha de novo, a nuvem está lá, você vai ver, eu estou vendo, você vai ver, você vai enxergar. E quando ela chegar, a chuva será tão poderosa que nós vamos celebrar juntos. Nós precisamos desse Elias. Diga: Senhor Jesus, eu quero Elias na minha vida, mas também quero ser Elias, resposta de Deus na vida e na visão de outras pessoas. Quem te manda olhar de novo? Quem te confronta? Quem te tira da visão limitada? Sabe, o casal está lá num pé de guerra violento, mas aí não pede ajuda. Mas quando ele pede ajuda, quando ele vem aos pastores, ao líder de casais, os líderes de casais estão fora da situação. Abre a visão limitada que está focada, em guerrear com o outro, brigar com o outro. Aí fala: peraí, respira fundo, vamos sair aqui, olha aqui, você não está enxergando o que está aqui. Você não está conseguindo entender com clareza o que ela está dizendo. Deixa eu te ajudar. O que ele está dizendo. Ou seja, abre a visão limitada. Não é mesmo? É que eu não tinha pensado assim. Não tinha enxergado assim. Eu achei que estava me afrontando. Eu achei que estava me desrespeitando. O Elias vem para ampliar a nossa visão. Para mudar a nossa mente. E quem vai ser, pastora? Muitas vezes vai ser o nosso pastor, muitas vezes vai ser o nosso líder ministerial, muitas vezes vai ser uma palavra que nos incomoda, muitas vezes vai ser o Espírito Santo insistindo conosco, mas o Elias está aí, insistindo comigo e com você. Olha a nuvem, não desiste, porque ela é o seu milagre. Meu Deus. Deus sempre levanta um Elias para não deixar você desistir da nuvem pequena. Deus sempre levanta um Elias para não deixar você desistir da nuvem pequena. Elias fala para o moço: não, vai lá de novo. Vai lá de novo, porque o que eu estou vendo você não está vendo. O que eu estou vendo você não está vendo. Se permita ver. E ele vai e enxerga uma nuvem pequena. A próxima aplicação vai falar: não sabote o que Deus já começou. A nuvem está aí. Não sabote ela. Não sabote o que Deus começou. Amém? Se Deus te mostrou a nuvem, não murmure. Não acelere. Não mate com palavras, não troque o altar pelo atalho. Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Será que você pode dizer: o meu Deus é fiel para completar? Eu que não sou, muitas vezes, com a minha dúvida. Dúvida não é de Deus. Dúvida não completa. Mas Deus é completo e completa a boa obra. Que a gente possa entender isso. E aí, a próxima aplicação diz: o milagre não terminou na nuvem. A nuvem é só o aviso de que a chuva está a caminho. O milagre não terminou na nuvem. A nuvem é só o aviso que a chuva está a caminho. Hoje o Espírito Santo está dizendo: pare de sabotar o que eu estou fazendo. Troque o peso. Troque o peso pelo descanso.
Ei, troque a ansiedade pela fé. Troque o controle pela confiança. E às vezes não é fácil não, gente. As pernas estão bambas até agora. Mas eu continuo confiando. Eu continuo crendo. E assim vai ser na sua vida também. Vai ter situação que você vai ficar com a perna bamba. Mas você não pode desistir de confiar. Você não pode desistir de acreditar. É uma coisa simples, mas para mim foi algo extraordinário da parte de Deus. Ei, o que parece ser simples para mim, para você, para mim não é, e vice-versa. É a grandeza do Deus Todo-Poderoso em riquezas de detalhes de amor por mim e por você. Que a gente não venha zombar da nuvem de ninguém. Que a gente não venha zombar dos pequenos sinais de Deus na vida de ninguém. Você está acreditando? Só por causa disso aí, dessa desculpinha. Foge dessas pessoas. Tem hora que a gente precisa se privar e ouvir só a voz de Deus. Lembra de Elias? Elias está aqui, todo cheio de fé. Tem dia que a gente está cheio de fé, tá ou não está? Mas Elias também, depois disso, se escondeu numa caverna pedindo a morte. Mas ele fez o quê? Diante do barulho, diante da tempestade, diante do vento, ele entendeu que a voz de Deus não estava ali, até que veio a doce e suave voz. Se necessário for, silencie algumas vozes. Silencie as notificações. Metanoia, mudança de mente, notificações no celular, já é comprovado pela medicina que em todo tempo você fica em alerta, todo tempo você fica alerta. E agora, o que será? Quem mandou mensagem? Quem isso, quem aquilo? E de vez em quando a gente precisa desligar, sabe por quê? Para nossa mente descansar. Só que Deus está dizendo no nosso ato de fé que de vez em quando nós também vamos ter que desligar algumas vozes para a gente descansar a nossa mente na zona chamada confiança no Deus Todo-Poderoso. Sabe aquela pessoa que não acredita no seu milagre? Ei, foge dela. Sabe aquela pessoa que duvida? Foge dela, porque o dia que a chuva chegar, vai molhar você, vai molhar ela, e ela vai ver a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Tem hora que algumas pessoas zombam da minha fé. E eu tenho a certeza que zombam da sua também. Você acredita, Angélica? Eu não acredito em pessoas. Eu não acredito em situações. Eu continuo acreditando no Deus Todo-Poderoso. Eu não acredito na palavra final do médico. Eu acredito na palavra final do Deus Todo-Poderoso. E vai ter pessoas no meu e no seu caminho que vai te perguntar: você acredita? Você não está vendo? Você não está enxergando, Jenny? Não, eu estou enxergando com a minha visão limitada, mas eu estou trocando a minha visão pela visão de Deus. Aquilo que eu não vejo, Ele vê. Aquilo que eu não enxergo, Ele enxerga. Aquilo que eu não consigo acreditar, Ele continua acreditando por mim. Que a gente possa trocar esse peso pelo descanso em Deus. Que a gente possa trocar essa ansiedade pela fé. Eu não sei como será, mas eu sei que será, porque o meu Deus está à frente. Para de se preocupar. Ele não está à frente, para que você está se preocupando? Ai, pastor, é normal se preocupar. É normal, mas tem que ter um limite. E aonde está esse limite? Aonde ele está sabotando o teu milagre. Tem hora que a gente precisa descansar e confiar. Tem hora que a gente não tem o que fazer. E a gente precisa continuar confiando. E para encerrar, o último tópico diz: metanoia. Metanoia é isso, é fazer a obra de Deus do jeito de Deus, no tempo de Deus e com... É isso, igreja. É isso que nós precisamos mudar a nossa mente. É isso que nós precisamos renovar a nossa mente. Que fazer a obra de Deus é do jeito de Deus, não é do nosso.
E o jeito de Deus ainda continua sendo simples, descomplicado. Vamos parar de complicar e vamos confiar no que Deus tem para nós. Ele tem o tempo dele. E Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Se coloque